Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, onde a gente começou abordando sobre a Segunda Guerra Mundial. Como a gente viu no assunto, o motivo da guerra de iniciar foi justamente por conta da Alemanha, que desrespeitou os contratos, que estavam fazendo os contratos de paz, que ele tinha assinado principalmente com a União Soviética, e também por conta que estava aquele sentimento de que eles foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Então, quando eles invadem os outros países, as alianças que eles tinham, como o Japão, que era aliado da Alemanha, e também a Itália, dos regimes totalitários junto com Hitler, eles começam essa guerra mundial por conta justamente de eles estarem desrespeitando e invadindo outros territórios mundiais, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos ver como aconteceu essa guerra, agora voltado mais para o pensamento do Japão, o pensamento asiático. Então, vamos dar continuidade com a Segunda Guerra Mundial, a parte 2, vendo como foi a Segunda Guerra na Ásia. Bom, o conflito na Ásia ficou marcado pela luta travada entre japoneses e americanos, no que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. Ao longo da década de 1930, o Japão também manifestou intenções expansionistas, ou seja, de aumentar o seu território, baseado em um forte militarismo. O resultado disso, então, foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi um conflito iniciado em 1937 e que se uniu à Segunda Guerra Mundial e, portanto, só teve fim em 1945. Então, ou seja, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava em guerra com outros países por questões de território, e então eles aproveitaram a hegemonia e a força alemã, se unindo com eles e gerando assim o conflito da Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado de uma batalha contra os soviéticos entre julho e agosto de 1939. Foi a Batalha de Kalinga-go, como ficou conhecida, E ela foi travada basicamente por disputas territoriais existentes entre japoneses e mongóis, que os povos mongóis eram apoiados então pelos soviéticos. Como os japoneses foram derrotados nessa batalha, eles passaram a priorizar e levar a guerra para o sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que ficavam no sudeste asiático, e também contra os Estados Unidos. Em 1937, foi iniciada a guerra no Japão contra a China. Em 1940, os japoneses invadiram então a Indochina francesa, e em 1941, eles, além de atacarem os americanos em Pearl Harbor, invadiram uma série de colônias britânicas e a colônia holandesa. Lembrando que Pearl Harbor era um porta-aviões norte-americano que ficava próximo às ilhas do Havaí. Eles foram bombardeados pelos japoneses, e por conta disso é que os americanos entram na Segunda Guerra, fazendo parte dos aliados, lutando contra a Alemanha, e foi graças à entrada dos Estados Unidos que os aliados conseguem vencer a Segunda Guerra. Isso já foi falado na aula anterior, eu só estou trazendo novamente aqui para vocês. O ataque a Pearl Harbor é entendido como um marco da guerra no Pacífico e aconteceu em dezembro de 1941. Por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e a marinha japoneses. Essa foto que eu trouxe aí para vocês é uma foto real do acontecimento da explosão desse bombardeio. Alguns momentos marcantes da luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, que é vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses, a de Guadalcanal e a de Tarraua, que aconteceram entre 1942 e 1943.
De 1944 em diante, a situação do Japão era bem parecida com a da Alemanha, né? Ou seja, eles, em vez de começarem a ganhar território, que nem a Alemanha vinha ganhando, eles começaram a perder. E a cada vez que eles perdiam nas guerras, eles se enfraqueciam economicamente, né? Então, a partir de 1944, o Japão já estava, os países já estavam em ruínas, né? Mas eles continuavam resistindo, né? No ano final da guerra, né, batalhas cruciais foram travadas em Hiroshima, Okinawa e nas Filipinas, sendo que as duas primeiras ilhas pertenciam ao território japonês. Nessas batalhas ficou evidente a resistência promovida pelos japoneses, que seria realizada até a morte. Né, os japoneses, eles não queriam desistir por nada nessa guerra, são povos extremamente ferozes, né, e lutavam bastante, e eles não queriam desistir, mesmo eles tendo perdido essas batalhas. Os soldados japoneses, de fato, lutaram até a morte. Pouquíssimos se renderam aos americanos. Além da doutrinação imposta aos soldados japoneses, existia a rendição na cultura, era vista como uma forma vergonhosa, né? Então, para os japoneses, se render em uma guerra era uma questão de vergonha. Então, sendo assim, os soldados, eles lutavam até serem mortos, ou, em casos extremos, eles cometiam o seppuku, que era um ritual de suicídio, né, que existe lá no Japão, em que eles pegavam uma adaga afiada e cortavam a própria barriga em um ato de se matar, né? Eles achavam melhor se matarem do que se renderem e ficarem à mercê dos combatentes, dos inimigos. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram, na Declaração de Potsdam, em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses. Caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição, né? Ou seja, os alemães, que eram aliados dos japoneses, né, os nazistas, eles se renderam antes mesmo dos japoneses, né? Então eles decidiram acabar a guerra que eles mesmos iniciaram antes dos japoneses, né? Só que os japoneses, eles não aceitaram se render e, em represália a isso, os americanos organizaram 2 ataques nucleares que aconteceram em Hiroshima e em Nagasaki, onde eles lançaram 2 bombas atômicas, né? Essa aí é a foto que eu trouxe para vocês, é uma foto real do bombardeiro norte-americano Enola Gay, que foi o responsável por liberar essas bombas atômicas na cidade de Hiroshima e em Nagasaki. Em 1945, os norte-americanos fizeram esses bombardeios maciços sobre essas principais cidades japonesas. O último passo deles era invadir a principal, né, a ilha principal do Japão, mas para evitar isso, né, eles fizeram uso dessas armas cruel para mostrar a força que os americanos tinham, né? As 2 bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 em Hiroshima e 9 de agosto em Nagasaki, respectivamente. O lançamento não foi suficiente para convencer os membros do governo japonês a oferecerem rendição. Então, mesmo com essa bomba, mesmo com essas 2 cidades devastadas pelas bombas, os japoneses não se renderam. E as bombas, elas tinham uma força de destruição tão grande que a 100 quilômetros do centro onde a bomba estourou, todas as construções, pessoas e casas simplesmente se transformaram em cinzas. E muitas pessoas ficaram com sintomas, né, por conta da radiação, ficaram deformadas e tiveram até mesmo seus descendentes genéticos mantêm alguns traços e marcas dessa radiação liberada por essas 2 bombas. Bom, então chegamos a entender como foi que acabou a guerra, né? Como eu falei, né, a Alemanha e os japoneses perderam a Segunda Guerra Mundial, mas a gente agora vai entender realmente o que aconteceu para fazer com que eles, né, desistissem, além das várias derrotas que eles já vinham sofrendo. A batalha final no cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, na capital alemã,
onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação tão desesperadora que nas tropas nazistas eram compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos, liderados por Stalin, vale a pena lembrar isso, logo após as tropas do seu Exército Vermelho entrarem no Reichstag, que é o parlamento alemão. Hitler e a sua esposa, Eva Braun, então resolvem cometer suicídio. Então, encurralados, presos ali dentro do parlamento, Hitler e a sua esposa cometem suicídio e o comando da Alemanha é transmitido para Karl Dönitz, e ele resolve então fazer a rendição oficial dos alemães no dia 8 de maio de 1945. No cenário asiático, ou seja, já o Japão, a guerra só teve fim após a invasão da Manchúria pelas tropas também soviéticas a partir de 9 de agosto, quando no dia 2 de setembro de 1945 os japoneses resolvem então assinar a rendição e colocam fim à Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe aí para vocês vários jornais da época aqui do Brasil que noticiaram esse fim da guerra. Mas teve consequências? Muitas. Se ao perderem a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já sofreu bastante, com perdas de território, a Segunda Guerra também não seria diferente. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra, já estava predefinido o cenário que se caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes, ou seja, o mundo da bipolarização e do período da Guerra Fria. O leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. Aí vocês observam aí nessa charge, nessa imagem, que o mundo foi dividido justamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, a URSS. Isso porque, após a Segunda Guerra, os dois países eram as maiores potências econômicas que existiam no mundo. Então eles passaram então a dividir esse poder econômico entre capitalismo e socialismo. As potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Assim, a Alemanha, por exemplo, perdeu os seus territórios para os soviéticos, a chamada Prússia Oriental, e passou a ser a União Soviética, que atualmente é conhecida como Oblast de Kaliningrado e fica na atual Rússia. Vale mencionar também que a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Ou seja, além de perder os territórios que eles haviam conquistados, a região mesmo da Alemanha foi dividida em 4. E cada potência que lutou contra os alemães ficaram responsáveis por um domínio. A Alemanha só veio se unificar novamente mais para frente. Após a Segunda Guerra Mundial, foram criados então os tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos pelos alemães e pelos japoneses. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgadas no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. O de Nuremberg para julgar os crimes do Holocausto e do Extremo Oriente para julgar as atrocidades cometidas pelos exércitos do Japão. E a gente vê aí, mais uma na foto, mais uma cidade que foi completamente destruída por conta da Segunda Guerra Mundial. Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada então a Organização das Nações Unidas, que é conhecida como ONU, e ela é responsável então pela manutenção da paz entre as nações. Lembrando que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, também foi criada uma organização parecida, que era para tentar evitar que outras guerras acontecessem, mas ela foi ineficaz já que a Segunda Guerra aconteceu. E a intenção de uma organização como a ONU é evitar que exista outro conflito
como foi a Segunda Guerra Mundial, né, para que não exista e que não aconteça a Terceira Guerra Mundial. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo com os soviéticos, representado pelo modelo dos americanos e representado o outro como a criação do plano de reconstrução da Europa Ocidental, financiado pelos Estados Unidos, né, que ficou conhecido como o Plano Marshall, aonde, segundo o presidente dos Estados Unidos da época, né, ele iria ajudar aos países que sofreram e que tiveram as cidades destruídas pela guerra, né? Então, novamente, temos aí os Estados Unidos emprestando dinheiro para outros países, né? E isso gerou e gera uma dívida econômica internacional. O Brasil, inclusive, também pegou fundos emprestados com os Estados Unidos e ficou devendo até pouco tempo, quando essa dívida internacional foi quitada. Eu gostaria de terminar já a aula, né? Hoje a gente vai terminar por aqui. Vimos como aconteceu toda essa guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Entretanto, eu queria dizer que na próxima aula eu irei trazer um especial falando apenas sobre o Holocausto, né? Que foi uma das fases mais negras da história, né? Comparado também junto com a Inquisição Espanhola e a Inquisição Europeia, né? Onde várias pessoas inocentes acabaram morrendo. Então, para mim não explicar de uma forma assim tão rápida, eu resolvi trazer como se fosse um especial, né? Uma aula somente falando sobre o Holocausto. Se por um acaso vocês, durante a aula de hoje, ficaram com alguma dúvida ou tiverem alguma pergunta, até mesmo sobre as aulas passadas, vocês podem fazer essas perguntas para os seus professores, nos grupos de WhatsApp, né, de cada um de vocês, e esses professores vão fazer com que essa pergunta chegue até mim e, quem sabe, eu não respondo para vocês na próxima aula. Então, manda o seu nome, de que escola você faz parte e manda a sua dúvida que eu irei responder aqui para vocês. E também queria dizer que a Segunda Guerra Mundial, ela foi um dos eventos mais retratados dentro do cinema, né? Que essa é a sétima arte, que é uma das maravilhas do nosso mundo moderno, que é o cinema. E eu trouxe para vocês algumas indicações de filmes que vai aparecer aí para vocês na tela, para quem tiver acesso, né, poder procurar na internet, baixar, ou então até mesmo comprar ou assistir online. O primeiro dele é O Pianista, que é um filme de 2002, dirigido por Roman Polanski. Também temos o filme Amém, que é um filme também de 2002, dirigido por Costa Gravas. E temos O Resgate do Soldado Ryan, que é um dos filmes mais citados e vencedores de Oscars também, de 1999, dirigido por Steven Spielberg. Trouxe também para vocês o filme Círculo de Fogo, que é um filme de 2001, dirigido por Jean-Jacques Annaud, né? A Lista de Schindler, que é um filme maravilhoso, de 1993, também dirigido por Steven Spielberg, e fala bastante sobre o nosso próximo tema, que é o Holocausto. Temos O Filho de Saul, que é um filme de 2015, dirigido por Laszlo Nemes, que é um filme já mais dirigido por diretores mais norte-americanos, meu Deus, como é que eu posso dizer? Atores mexicanos, digamos assim. Temos Admiral Yamamoto, que é um filme de 2011, dirigido por Izuru Narushima. Temos Pearl Harbor, que apesar de ser um filme que foi apontado pela crítica, que trouxe muitas coisas inconsistentes com a história, né? É um filme mais comercial do que um filme histórico, porque muitas datas e muitos acontecimentos não são verídicos, mas ele ilustra esse ataque japonês a esse bombardeio, ao bombardeio Pearl Harbor, né? Que foi dirigido por Michael Bay, de 2001. Né? Ele também é maravilhoso, esse filme, apesar de não ser tão histórico. E por último, um documentário para quem se interessar, que é Luz Branca, Chuva Negra, a destruição de Hiroshima e Nagasaki, que é um documentário de 2007, dirigido por Steven Okazaki. Né? Então fica aí a dica para vocês desses filmes, e aos pais, né, eu digo para vocês olharem a classificação desse filme, ver se seus filhos podem assistir segundo a classificação e até mesmo assistir junto com os seus filhos. Muito obrigado e até a próxima aula.